Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao quinto episódio da série How to Orbit. Essa é uma série aqui no YouTube para quem quer entender e conhecer melhor como o Orbit funciona e pensa. A gente já falou aqui de receita, custos e hoje a gente vai começar a estrutura de despesas de um empreendimento onde a gente está usando o Orbit para entender a viabilidade econômico-financeira dele. Bom, nos episódios passados a gente estruturou a parte de receita desse projeto em vendas padrões, em vendas de escaninho e vendas de investidores, para proteger o caixa nas primeiras fases da obra, principalmente nos primeiros 30%. Depois, quando a gente desenhou a estrutura de custo, a gente cadastrou como era feito o terreno, onde a gente vai pagar metade em dinheiro e metade em permuta. A gente estruturou também os custos de aprovação e projeto e a obra. Nessa parte, a gente conseguiu bater 51% do VGV em obra e ficou muito caro. Então a gente seguiu uma estratégia de separar os níveis de acabamento para conseguir organizar melhor o que vai ser construído de que forma e ter um custo mais real. Com essa estratégia, a gente conseguiu reduzir de 51% para 43% do VGV, o custo de obra, e aí ele se encaixou dentro do nosso orçamento. A gente colocou até uma gordurinha a mais para bater os 45%, que era o nosso teto, e ficou bom. Agora a ideia é tentar não pegar demais essa margem em despesas e estruturar a parte de impostos, que já vem calculada no Orbit, a gente vai só dar uma olhada como está esse resultado. A gente vai falar também do arrasto de estoque e da parte de corretagem, já que a nossa corretagem é feita por dentro do projeto. Depois, a gente também vai falar sobre as taxas que mantêm a SPE viva, como taxa de administração de carteira, taxa de incorporação e outras despesas que mantêm a vida da SPE. Perfeito? Então não deixem de assistir os últimos vídeos para entender o que a gente está construindo aqui. Termina esse, depois volta lá para assistir os outros e vamos começar a estruturar as despesas desse projeto. Aqui é a tela que a gente desenhou para estruturar as linhas de despesa que vão ter nesse projeto. A parte de imposto, como isso é uma incorporação, a gente já aplicou aqui o RET, o Regime Especial de Tributação, e aí a gente tem basicamente dois tipos de impostos. Eu tenho o imposto sobre a renda, que aqui a gente tem o valor acumulado dele, e aí depois o pico com o recebimento do desligamento, e aqui o fluxo de caixa que a gente tem nele, e também o outro, que é imposto sobre bens e serviços, que também tem um desenho muito parecido. Em regra, o RET tem que fechar 4% quando se somam todos os impostos. Eu tenho então aqui de imposto de renda 1,92 e de imposto sobre bens e serviços 2,08. Aqui embaixo nos dedutores eu consigo ver quanto que deu. Então eu estou com 3 milhões e 100, totalizando 4% da minha receita, o qual eu tributei. Então tá certinho essa parte de imposto. E no Orbit sempre vai estar certinho, porque a gente deixa esse cálculo fechado. Como é uma parte já jurídica, organizada e não tem a opção de simular isso aqui, a gente já deixa pré-configurado e pré-calculado a partir que eu construa a minha linha de receita. O que você pode testar é a aplicação ou não do RET, e aí fica na sua opinião se você vai ou não incorporar esse projeto. Na parte de urbanismo, por exemplo, isso nem é uma questão, já vem com outro método de dedutores de receita. Aqui, se você desabilitar, ele já calculou para a gente, eu estou subindo para 6,23 o imposto. E aí, aqui, incorporando, eu tenho 4% de imposto, que vale muito mais a pena, né? Então é assim que a gente vai seguir. Bom, perfeito. O que mais eu tenho aqui de já pré-organizado pelo Orbit? Eu tenho o meu estoque, e aí estoque como despesa, porque esse é o custo de arrasto do estoque, então basicamente é aquilo que eu gasto para manter unidades que não foram vendidas até o fim da minha obra, e aqui eu tenho que um mês depois do término das obras, até o término das vendas, eu vou pegar o meu valor de estoque, o VGV de estoque, ou o meu total de unidades, um vetor de unidades, e vou multiplicar por um valor, ou no caso do VGV, um percentual. A ideia dessa composição aqui é a gente calcular qual é o peso que esse estoque vai ter para a estratégia que a gente está seguindo aqui nesse projeto. Porque quando a gente começa a mexer na curva de venda, ela ser mais pessimista, ela ser mais otimista, a influência que ela vai ter, além de eu receber o dinheiro antes, é eu diminuir o arrasto de estoque que existe
com essa composição aqui. E é exatamente nessa estrutura que o Orbit já deixa planejada que a gente vai simular. Por padrão ela vem zerada, como vocês podem ver aqui, mas a partir que eu tenho as premissas eu cadastro e vejo o real impacto disso. Obviamente, se o meu término das vendas for antes do término das obras, isso aqui vai ficar zerado mesmo que eu cadastre um valor, porque eu não tenho estoque depois da entrega das chaves. Outra parte importante aqui são as despesas comerciais, e a gente já traz pré-organizado, digamos assim, o repasse de corretagem, que é uma composição que se relaciona com a nossa linha de receita, principalmente com a tabela de vendas, e calcula já o que vai ser repassado para a parte de corretagem, onde eu cadastrei isso. Então, se a gente voltar lá em receita, eu tenho que na minha tabela de vendas padrão, eu estou com uma comissão faturada de 5%. Então, 5% do que eu vender aqui, eu vou organizar o meu repasse de corretagem. Aqui na tabela de venda do escaninho não tem corretagem e no plano de capitalização também não tem corretagem. Então, o que eu espero ver aqui em despesa é o custo que eu vou ter para vender esses imóveis, especificamente com a parte de corretagem, só da linha de receita 1. E é isso que a gente vê aqui. Eu tenho os totalizadores de receita da linha de receita 2 e 3, tá vendo? Mas eles vieram zerados, só o primeiro que veio preenchido. E aí, essa é uma despesa que acontece durante o período de vendas. Então, a gente já veio pré-calculado. Aqui o que eu posso mexer é esticar ou dividir o fluxo para melhorar a minha TIR, jogando esse fluxo mais para frente ou diluindo ele mais no tempo. Então, teoricamente, tendo uma despesa que não pesa tão cedo no meu fluxo de caixa. Mas a gente vai organizar isso já já. Vamos ver como vai ficar aqui a nossa margem. Bom, em despesas, essa é a estrutura padrão do que a gente já traz preenchido. Dedutores de receita, estoque e repasse. Agora, a ideia é colocar aqui as nossas informações e ver de forma mais global como as despesas conseguem comer da nossa margem. E aí, aqui embaixo, para ajudar, a gente já colocou os indicadores do centro de custo. Então, quanto de imposto eu estou tirando da minha receita, quanto de despesa administrativa, comercial, marketing, enfim. Os seus centros de custos vão aparecer aqui com o percentual que eles estão pegando da receita e também vão pegar, obviamente, da margem, para ficar mais fácil de organizar isso aqui. Hoje, na estrutura que está, eu estou com 6 milhões e 400 sendo gasto em despesas, tirando da minha receita 8,18%. Guarda essa informação para ver como que vai ficar depois da gente preencher tudo aqui em despesa, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu quero cadastrar aqui com vocês é o meu custo de estoque. Vamos dar uma olhada como que está a relação entre fim da tabela de vendas e fim da obra. Então, a minha tabela de vendas está sendo lançada em julho de 26 e eu tenho uma curva que totaliza 40 meses, né? Aqui tem os 40 meses que ela totaliza. Já a minha obra, ela está começando em dezembro de 26, que significa quando eu bato 85% da meta de vendas da linha de receita 3, que é dezembro de 26, e o tamanho da curva de vendas, se eu não me engano, é de 36 meses. Deixa eu olhar aqui. De 36 meses. Então, possivelmente, a minha obra vai terminar antes do que a minha venda termine. E para ter certeza, a gente colocou uma funçãozinha aqui no Orbit. Eu vou usar uma composição qualquer, pode ser essa de desenvolvimento, onde eu consigo olhar o Gantt do projeto. Então, aqui eu consigo ver que o meu período de vendas está acabando pouco antes do meu período de obra, que é esse período operacional, tá vendo? Então, se eu vier aqui e colocar que o meu valor de estoque é, por exemplo, o que eu gasto, né, para manter esse estoque IPTU das unidades, limpeza, gestão, enfim, tudo isso é de 1% que ficar. Se eu pedir para ele calcular, ele vai vir zerado, porque eu não tenho estoque remanescente depois da entrega das chaves. Para isso, a gente precisa mudar essa curva de vendas e estruturar ela melhor. Aqui está a forma que ela está hoje, mas eu queria ter alguma opção para deixar ela mais pessimista, para alongar mais ela. E aí eu vou pedir ajuda para uma nova função que a gente colocou no Orbit
para ver se ele consegue ter algumas ideias e ver se isso faz sentido ou não, que é o nosso assistente. Então aqui eu posso perguntar para ele, tendo em vista a curva de vendas da linha de receita 1, como me sugira uma curva de vendas que seja mais pessimista que a pessimista, isso, que a já cadastrada. Vamos ver o que ele vai responder para a gente. Uma sugestão para vendas mais pessimistas na linha de receita 1 poderia ser colocar uma curva que projete uma redução de 30% nas vendas em relação à curva padrão. Essa curva poderia assumir que a demanda é mais baixa, Além disso, poderia ser considerado um atraso no lançamento do produto em um período de comercialização mais longo. Entendi. Alguns meses após o lançamento. Então aqui, na verdade, ele sugeriu duas estratégias para a gente que eu acho que fazem bastante sentido. Uma delas é atrasar o lançamento. Eu estou falando que esse lançamento aqui acontece 18 meses depois do lançamento do projeto. Só que esse vínculo aqui está no início das vendas, então ele está falando que eles vão começar juntos, né? Então eu vou inverter essa ordem, eu vou falar que esse aqui vai começar 18 meses depois do início do projeto. E aí eu vou pegar essa aqui e trocar essa relação. Eu vou falar que ele vai começar 6 meses depois da linha de receita. Então, no final, eu estou mexendo na curva de vendas, mas eu também não estou colocando uma carência nela, né? Eu vou atrasar um pouco essa curva. Então, ficou ótimo assim. E aí, outra coisa que ele tinha colocado, deixa eu ver aqui. Se eu apertar Alt, olha, ele abre já direto. Projetar uma redução de 30% nas vendas em relação à curva padrão. Então, a minha curva padrão, que é essa aqui, que ele identificou, eu tenho 4 com 50, 45 e 30. Ele falou para a gente pegar e reduzir em 30% isso aqui, né? Significa que no final eu vou ter 30% a mais de tempo para vender. Então, se eu tenho 40 meses, 30% de 40 vai ser 40 vezes 0,3 dá 12, né? Então eu vou colocar mais 12 meses aqui, e aí eu vou reduzir isso aqui mais ou menos no olhômetro do que seria 30%. Então aqui eu vou vender 35, aqui eu vou vender 20, acho que eu vou colocar 30, aqui eu vou deixar 5, e aqui eu vou vender os outros 30% nesse intervalo. Então, eu alonguei essa curva e coloquei até uma velocidade maior lá no final. Então, seguindo um pouco das sugestões também, usando um pouco do senso crítico para traduzir a sugestão que ele deu para a gente. Mas basicamente como funciona esse assistente é que ele pega as informações desse projeto e analisa com inteligência artificial para trazer algumas sugestões para o que você precisa. Outra visão que a gente poderia usar esse assistente é aqui, porque agora, olha só, agora sim a minha curva está maior, e a gente consegue analisar ela usando aquela estratégia que eu ensinei para vocês. Aqui, ó. O fim do meu período de vendas já está agora, olha só, bem maior do que o meu período operacional. Então está num cenário mais pessimista isso aqui, né? E aí, aqui no estoque, eu estou colocando 1% do VGV, mas a gente pode colocar valor também, que eu acho que faz mais sentido para essa estratégia. Eu não sei qual valor seria legal colocar aqui. Vamos perguntar? Deixa eu chamar ele aqui, e a gente pode até limpar a conversa e perguntar. Estou planejando um empreendimento que possui estoque depois
do fim das obras. Vou colocar um custo, uma despesa, na verdade, uma despesa mensal para manter cada unidade dessa, cobrindo gastos com IPTU, manutenção e limpeza. Pensando no cenário de Goiânia, qual o valor que consideraria conservador para gastar por mês por unidade? Essa é mais complexa, vamos ver o que ele vai sugerir. Então o valor conservador para considerar para esses gastos em Goiânia seria entre 300 e 600 reais por unidade, para cobrir IPTU, limpeza. Era mais ou menos o que eu tinha pensado. Eu ia colocar 600, mas vou colocar no meio do caminho, vou colocar 400. É isso. Então vou vir aqui em estoque e aí eu vou colocar que para cada unidade em estoque eu vou gastar 400 reais. Vamos ver como ficou. Ficou um custo aí de 202 reais. 1% do VGV estava muito alto. Se a gente pensar quanto que é 1% do VGV, eu estou falando que uma unidade aqui está custando mais ou menos entre 500, então ele está gastando 5 mil, 7 mil, 8 mil, 14 mil por mês. Realmente não fazia o menor sentido. A sugestão dele foi boa, foi mais real. Mas enfim, quanto mais tempo ficar aqui, quanto mais caro for esse estoque, mais vai comer da minha margem. Hoje isso está pegando só 0,26% da minha receita, está tranquilo. Bom, outra despesa que a gente precisa agora organizar melhor é o repasse de corretagem. Como que ela está cadastrada aqui no Orbit? Durante o período de vendas, então enquanto eu estiver vendendo, o que eu vender de VGV, então o valor cheio desse produto, sem pensar no parcelamento dele, eu vou pegar 5% e distribuir no mesmo mês, na verdade um mês depois da venda, para a minha estrutura de corretagem. Qual que é o perigo disso em um fluxo de caixa? É que nem sempre esse 5% que eu estou quase que adiantando é o que eu estou efetivamente recebendo, pensando que eu desconto impostos, pensando que eu tenho as minhas taxas, que eu tenho que manter essa operação rodando. Então nem sempre é uma boa fazer isso se eu não preparei a minha estrutura de recebimento da linha de receita para isso. Se a gente analisar como que está a nossa tabela de vendas, eu estou recebendo 5% em 4 meses. Então eu estou adiantando isso, na verdade eu estou adiantando 3% toda vez, e 3% de um VGV desse é muito dinheiro. Então não é bom para esse empreendimento eu pagar a comissão dessa forma. E aí, olha só que legal, essa é uma visão muito legal do Orbit também. Quando eu divido esse valor pela receita, eu tenho duas informações. Eu tenho ele nominalmente, que isso representa 4,3 do VGV, e eu tenho isso AVP, quando eu corrijo os dois fluxos, e está dando 4,81. Eu estou tendo aqui um delta de quase 0,5% do valor nominal disso aqui. Então eu estou pagando 3 milhões e 200 nominal e 2 milhões 143. Tem uma forma disso ser mais performático, que é tentar dar um match maior com a minha opção de entrada da tabela, para não dar um default no caixa tão violento nesse período. E aí o Orbit tem duas opções para isso. Ou eu posso simplesmente atrasar isso, esse fluxo, então colocar uma carência de pagamento, por exemplo, de 3 meses, e aí eu estou, na verdade, pagando isso mais para frente. Se eu colocar só esses 3 meses, não abaixa muita coisa, né? Eu saí de 4,80 para 4,72, mas a melhor coisa é dividir esse valor. Então eu posso vir aqui e dividir. Lá a gente estava com 4 meses para conseguir bater os 5%. Então, para ter um fôlego, eu vou colocar 6 meses de parcelamento. E aí aqui nem precisa ter essa carência, pode ser só 2 meses. E olha só, a gente conseguiu baixar um pouco mais isso, mais do que simplesmente pôr a carência, dividir, ficou bem legal. E aí a gente conseguiu aqui economizar quase 100 mil reais a valor presente, que para o nosso VPL é bem importante. Então essa é uma estratégia legal.
e protege um pouco mais o nosso caixa, principalmente naquela parte agressiva da curva de vendas que a gente colocou aqui, tanto no início. Imagina se eu, nesses meses, nos primeiros 4 meses, 35% vendido, desses 35% eu pegar 5% e adiantar. Eu vou furar o caixa desse jeito. Então, a ideia é eu conseguir ter uma forma mais diluída, não que vai ser fácil, mas vai ser mais saudável para o projeto ter essa visão e essa diluição do fluxo. Ele também vai ficar mais longo, é verdade, ele vai exceder um pouco o fim das vendas, mas pelo menos vai ficar mais tranquilo. Até que no fluxo a gente consegue ver essa agressividade dele. Olha só, aqui, como a gente colocou aquele atraso, olha, 140, 190, 198, 205, 164 e aí ele volta a baixar, né, que é essa velocidade. Mas olha como ela é bem mais suave do que aquela que a gente tem em receita. Se eu não colocar isso, ela vai ficar bem mais parecido com esse desenho do que com o que a gente tem hoje. Dá pra gente simular isso rapidinho. Só vir aqui e zerar, né? Zerar não, mas voltar isso aqui para 1 e isso aqui para 1. Olha como o desenho fica bem mais agressivo, tá vendo? Olha como fica 287, 287, 287. E aí depois ele estabiliza e lá na frente ele vai subir de novo com a outra estratégia que a gente colocou. Então isso é um perigo para o caixa. No Orbit é fácil a gente comparar essas coisas, entender e simular e conseguir chegar numa forma de negociar isso de um jeito que fique melhor para o projeto, que ele dê mais resultado. Então, olha, dá até para ver aqui, eu estou saindo de 2.143 para 2.071. Quase 100 milhões, quase 100 milhões, 100 mil a menos, né? Já é um ganho legal que a gente vai acumulando um depois do outro. De início, eu acho que já é uma boa organização para as nossas despesas. Vamos ver como é que a gente ficou agora. A gente saiu, espero que vocês tenham anotado quanto que estava, para 6.547. Não mudou muito porque o custo que a gente efetivamente mudou nominalmente foi o estoque, adicionando esses 200 mil, mas a corretagem foi quando a gente mudou o fluxo de pagamento. E aí se a gente olhar aqui o fluxo de pagamento, eu tenho o início das despesas um mês depois do início das vendas oficiais, e aí eu só vou ter as grandes pancadas dele alguns meses depois. Eu tô deixando aqui de respiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses de respiro para o caixa conseguir dar uma segurada, né, e respirar. Senão toda a nossa estratégia de proteger o fluxo para a obra vai por água abaixo. Então, aqui a gente conseguiu ter algo que protege um pouco mais. Se a gente acompanhar esse tracejado que tem aqui, dá para ver que ele afunda numa velocidade mais agressiva do que seria o ideal, mas por enquanto está funcionando bem. A gente saiu de 40 e tantos por cento de margem, né, para 30,92. Ainda tem aqui uma gordurinha. Eu queria idealmente chegar ali em 15, menos que isso não faz sentido. Uma tira ainda alta, né, de 2,98. Queria conseguir chegar em 2, talvez, seria o ideal. Bom, é isso, gente, que eu tinha preparado para o vídeo de hoje. No próximo a gente vai falar então sobre essas taxas. E fiquei super feliz em conseguir mostrar para vocês essa nova função do Orbit. Tá deixando o sistema cada vez mais inteligente e servindo mais vocês com soluções para ajudar nos cenários bem complicados que vão seguir nos próximos anos, né? Bom, espero que vocês estejam gostando não só da ferramenta, mas também desse conteúdo. Me passa depois o feedback de vocês para entender melhor se vocês querem outros cenários ou outros projetos, ou também falar sobre urbanismo. Enfim, fico à disposição para atender vocês da melhor forma. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o Orbit, me manda uma mensagem para a gente conversar, apresentar
e fazer alguns testes com vocês. Um trabalho que a gente tem feito bastante é rodando algumas simulações e projetos que eram feitos em planilhas ou outros sistemas no Orbit para ver a diferença que está dando com o jeito mais realista que o Orbit faz as contas e trazendo algumas premissas atualizadas com esse serviço agora de IA que a gente colocou também nele. E eu fico à disposição para atender vocês, tá bom? Por hoje é isso, agradeço a companhia de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!